Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus nesta noite por sua bondade e misericórdia. Quero glorificar a Deus porque Deus é bondoso e misericordioso conosco, ainda que não mereçamos nenhuma fagulha da sua bondade ou da sua misericórdia. Ainda que imperfeitos, cheios de falhas, Deus é bondoso e misericordioso, porque ser bom com aquele que é perfeito é algo mais fácil, mas quando Deus mostra a sua bondade para conosco, ela se ressalta no fato de que somos imperfeitos, não merecedores, e que a sua misericórdia nos alcança todos os dias. Por isso eu quero glorificar a Deus nesta noite. Quero pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, no capítulo de número 4. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Vou ler aqui os 2 primeiros versículos deste capítulo, para que possamos meditar naquilo que o Senhor tem colocado aos nossos corações, e creio que para a edificação também da igreja. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4, versículo de número 1, e o segundo diz: Mas isto desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrepende do mal. Amém? Nós queremos meditar nesta noite e queremos extrair daqui aquilo que Deus colocou no meu coração, mas para que nós possamos entender, irmãos, o que está escrito aqui, o que nós lemos, nós precisamos compreender o contexto em que Jonas faz esta declaração. Porque Jonas, quando ele está irado, quando a Bíblia nos revela no versículo do número 1 que ele está irado, nós precisamos entender que ele está falando com Deus. Nós precisamos compreender que ele não está falando com um companheiro de ministério, ele não está falando com alguém que está a serviço do ministério profético. Jonas está falando com o próprio Deus. Podemos aqui compreender que uma ação do próprio Deus desagradou a Jonas, de tal maneira que Jonas ficou irado. Imagine agora, para que nós possamos compreender o profeta, alguém que tinha o ofício único e exclusivo de fazer com que as pessoas ouvissem aquilo que Deus queria falar, porque esta era a função do profeta no Antigo Testamento. O profeta era aquele que ouvia algo de Deus e levava aos homens. O sacerdote fazia o movimento contrário, recebia a oferta do povo e levava até a Deus. E o rei, ele cuidava da parte política, com os povos, vizinhanças, e com que tudo corresse bem dentro daquela nação. Este era o ofício do profeta: ouvir a voz de Deus e transmitir aos homens. Para que nós possamos compreender, irmãos, estes 4 capítulos e entender aquilo que Deus quer falar ao nosso coração, o livro de Jonas começa dizendo que ele está na sua terra, e vem a palavra do Senhor e diz a Jonas: olha, vai até Nínive, a grande cidade de Nínive, e prega arrependimento àquele povo. Porque se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquela cidade, vou destruir aquele povo, não vai ficar nada.
E a Bíblia diz que Jonas, ouvindo esta palavra, ele, por ser um profeta, alguém separado por Deus para este ofício, não lhe era cabível a ideia de escolher se ia ou não, porque ele não estava num ofício próprio, ele estava indo a mando do próprio Deus. Mas a Bíblia diz que Jonas olha para aquela situação e fala: eu não vou para lá, mas nem que me pague, eu vou para lá. E a Bíblia diz que ele desce até a cidade de Jope, entra num barco, compra uma passagem, desce até o fundo do barco, até o porão, e ali começa a descansar, a dormir. E algumas pessoas interpretam esta ação de Jonas como alguém que estivesse com medo de anunciar as palavras de Deus, que o próprio Deus havia lhe dado. Mas quando nós examinamos os 4 capítulos, nós vemos que a motivação de Jonas não era medo, porque se fosse o medo, seria algo compreensível, porque os ninivitas eram um povo violento, um povo sanguinário, era um povo que era conhecido por fazer maldades com seus adversários, com aqueles que os desagradassem. Se fosse medo, a ideia de Jonas não ir até Nínive e falar aquilo que Deus tinha mandado, nós poderíamos compreender, dizer: olha, é um ser humano, é falível, ficou com medo, temeu pela sua vida. Mas quando nós olhamos e compreendemos todas as ações de Jonas, nós vamos ver que não é medo o que motiva a desobedecer a Deus. Não é o medo de morrer na mão dos ninivitas que traz a motivação em Jonas em fugir do seu ofício. Não é o medo de morrer, de ser açoitado, de ser violado pelos ninivitas que faz com que Jonas desobedeça a voz de Deus. Jonas agora pega um caminho contrário. Ele vai e entra naquele barco, e aquele barco agora sai num destino oposto àquele que Deus havia mandado. Mas a Bíblia diz que Deus manda ali um temporal, e os marinheiros começam a ficar assustados, porque eles ainda não tinham visto um temporal, uma ventania, um vendaval daquele porte. E começam a se perguntar o que estava acontecendo, quem ali havia pecado. E a ponto de o capitão ter que ir lá acordar Jonas: acorda, dorminhoco. Você não está preocupado, nós vamos morrer. Acorda, clama ao teu Deus para que nós não venhamos perecer. E Jonas entende o que está acontecendo ali. A Bíblia diz que eles pensam em lançar sorte, mas Jonas, ele esclarece, ele diz: olha, eu sou servo do Senhor, aconteceu isso, isso e isso. E ele diz: olha, podem me lançar ao mar, que com certeza depois que eu for lançado ao mar, a tempestade vai parar. E aqueles homens cheios de temor agora pegam o profeta e lançam ao mar, temendo ao Senhor. Aqueles homens lançam ele ao mar, e a Bíblia diz que Deus prepara um grande peixe, que engole o profeta. Irmãos, se a Bíblia diz que isto aconteceu, eu creio que aconteceu. Alguém pode falar: é humanamente impossível, mas eu creio num Deus que não é humano, eu creio num Deus que faz milagre. E a Bíblia diz que Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro do ventre do grande peixe. E ali, naquele momento, depois de 3 dias, não foi no primeiro dia, não foi na primeira noite, não foi na segunda noite, não foi no segundo dia, não foi no terceiro dia de manhã, foi no terceiro dia. Depois do terceiro dia à noite, ele ora ao Senhor. Ele entende que não há como contender com o Criador. Ele, sendo criatura, ele entende que não tem como contender com aquele que fez todas as coisas. E ele clama ao Senhor. E a Bíblia diz que este grande peixe o coloca em terra seca. E vem novamente a palavra do Senhor dizendo: vai a Nínive, prega arrependimento àquela grande nação.
E Jonas vai, irmão, ele levanta e vai até Nínive. Mas vai contrariado, irmão. Não vai feliz não, vai contrariado. Porque na cabeça dele, irmãos, e nós aprendemos um pouco disso aqui na EBD, a visão do judeu para com aquele que não era judeu era uma visão severa. Nós aprendemos aqui na escola dominical que a visão do judeu para o não judeu, para o gentil ou o ímpio, era que essas pessoas serviriam de combustível para o fogo do inferno. Que essas pessoas, elas não tinham como ter comunhão com Deus, porque não passaram pelo processo, não passaram pelos ritos do judaísmo, não foram circuncidados, não obedeciam às leis, não observavam os rituais. Então, quando Jonas olha para aqueles ninivitas, e ele deseja não ir lá, não é só porque eles eram maus, é porque Jonas entendia que Deus não tinha compromisso com aquele povo, mesmo o próprio Deus falando, vai e prega o arrependimento. E Jonas agora entra na cidade, e a Bíblia diz que ele, pelo caminho de 3 dias, ele entra num canto da cidade e sai no outro. E neste caminho de atravessar a cidade, ele vai pregando o arrependimento, ele vai pregando todas as palavras que Deus mandou que ele falasse. E não para surpresa de Jonas, aquele povo se arrepende. Aquele povo que era visto como mau, que era visto como uma escória, como um povo violento, se arrepende. E começam todos a se vestir de saco e cinza, em sinal de humilhação, de rendição, a ponto que o próprio rei daquela nação determina que todos os moradores devam fazer isso. Ou seja, houve arrependimento após a pregação da palavra do Senhor. E quando isto ocorre, Deus se arrepende do mal que ele faria àquela nação, porque a palavra de Deus é, se eles não se arrependerem, eu vou destruir. Agora aquela grande nação se arrependeu, e Deus falou, eu não vou destruir mais. Não tem por que destruir, eles se arrependeram. E o motivo da irritação de Jonas era esse, porque Deus não iria destruir os ninivitas. O motivo da indignação de Jonas era que Deus não ia mais matar aqueles homens. Jonas ficou irado. Falou, não foi isso que eu falei quando estava lá na minha terra? Que o Senhor é Deus bondoso, é longânimo, é compassivo, e que falando aqui, ele se arrependesse, o Senhor não ia matar esse povo? Não foi isso que eu falei? E era por isso que eu não queria vir. Mas Jonas está falando isso para o próprio Deus. E eu fico imaginando, irmãos, o próprio Deus olhando, falando, Jonas, eles merecem ser destruídos pelo pecado deles, mas também estão cometendo um pecado e merecer ser destruído da mesma forma. Mas Jonas, pela sua religiosidade, por ter sido circuncidado, por ter observado todos os ritos da lei judaica, ele se achava melhor do que aqueles homens. Ele merecia viver, ele merecia ter contato com Deus, mas aqueles homens mereciam morrer. Que em nós, irmãos, não haja um sentimento de que eu mereço viver e o meu irmão mereça morrer. Que em nós não haja um sentimento de que eu mereço alguma graça de Deus e o meu irmão não merece nada. Porque Deus, o Deus que nós servimos é bondoso, é longânimo, é misericordioso para com todos os homens. E o irmão Ricardo leu aqui, eu fiquei muito atento em Romanos 5, quando diz que o próprio Senhor morreu por nós, estando nós ainda mortos em nossos pecados e ofensas. E aí o próprio Deus vê Jonas irado. E por muito menos, irmãos, nas Escrituras, nós já vimos Deus aniquilar
homens. Mas aqui Deus, nesse dia, estava com uma paciência, irmãos, acima da média. Que Jonas estava causando. Jonas já tinha fugido, já tinha desobedecido, já tinha se revoltado, demorou para se arrepender. Quando se arrependeu, não se arrependeu direito, foi lá, pregou com uma má vontade, mas Deus fez a obra, e depois que Deus fez a obra, ainda ficou reclamando, dizendo, está vendo, não era para ter salvado esse povo, que eles são ruins, deviam morrer. E olhando logicamente, irmãos, olhando para a situação, e vendo as ações dos ninivitas, nós entendemos que, de fato, pelas suas ações, pelas suas crueldades, eles mereciam uma punição. Mas, se o próprio Deus disse que se eles se arrependerem, Deus não iria destruir, quem sou eu para falar alguma coisa? Se o próprio Deus disse que não vai destruir, quem sou eu para dizer alguma coisa? Se Deus disse, está dito. Mas Jonas não pensava assim, irmãos, ficou irado. Está vendo aí? Mandou ir lá, pregar para esse povo, eles se arrependeram, agora está todo mundo lá salvo, e eu estou aqui, brabo, irado. E Deus falou, peraí, vou te mostrar alguma coisa aqui. E a Bíblia diz que ele se assenta, irmãos, e depois que ele fala essas palavras, a próxima palavra de Jonas, ele não para por aí, em se irar e confrontar o próprio Deus, mas no versículo de número 3 do capítulo 4, ele fala, ó, peço que tire a minha vida, me mata. O desgosto dele era tanto, irmãos, que ele queria morrer. Está aqui no versículo de número 3, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. Tudo isso, irmão, porque alguém foi salvo, alguém ouviu lá a palavra, e Jonas entendia que aquele povo não merecia. Aquele povo não podia estar recebendo a salvação. E Jonas fica irado, falou, é melhor eu morrer do que ver esses camaradas salvos. É melhor eu morrer do que ver Deus usando misericórdia desses homens. E Deus fala, olha, Jonas, não é bom que você fique irado. Tentando acalmar o coração do profeta. E ele, novamente, depois ele pede a Deus que tire a sua vida. Mas Deus, neste momento de ira dele, a Bíblia diz que sai um sol, ele faz uma cabana, ele se senta ali desolado com a sua situação, desejando morrer, e diz que o sol era muito forte, muito alto, e Deus faz com que nasça um pé de abóbora na tenda que Jonas tinha feito. E a Bíblia diz que esse pé de abóbora cresce e faz sombra para o profeta, e ele descansa. Mas a Bíblia diz que no outro dia, Deus manda um vento e um verme que destrói aquele pé de abóbora. Destrói o pé de abóbora. E Jonas fica bravo novamente, porque o sol estava ferindo ele, estava muito quente. E ele fala com Deus, é melhor morrer. Que situação é essa? Estava lá na minha terra, fiquei 3 dias no vento do peixe, essa provação toda, prego para esses camaradas se salvar, e agora estou aqui, o sol, e é melhor morrer. E aí, irmãos, no versículo de número 10 e 11, Deus dá uma grande lição a Jonas, dizendo, e disse o Senhor, tu tiveste compaixão da boboreira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra pereceu. E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E aqui se encerra o livro do profeta Jonas.
todo este ocorrido não dura mais do que 10 dias. Não dura mais do que 10 dias, Jairo. Porque Deus chama ele desce no barco, acontece um vendaval, ele é jogado, fica 3 dias no ventre do peixe, ele sai, vai até Nínive, fica mais 3 dias pregando em Nínive, que era o caminho da cidade. Aí tem mais um dia que nasce o pé de abóbora, no outro que morre, não dá 10 dias. Todo este percurso de Jonas, do seu livro. E o livro termina sem nos dar a direção do que ocorre com Jonas. E eu fiquei me perguntando, por quê? Eu queria saber o que aconteceu depois, irmão. Sou curioso, queria saber. O que aconteceu com o camarada depois? Estava tão brabo? Queria saber, né, irmão? O que aconteceu com ele? Mas a Bíblia não fala, irmãos. Porque não é o foco, não é o homem. O foco é a ação de Deus. O foco não é o homem, o foco é a ação de Deus. E quando eu falo de ação de Deus, eu estou falando de 2 ações que estão implícitas neste livro: bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia. Bondade e misericórdia com os ninivitas, bondade e misericórdia com aqueles que estavam no navio, bondade e misericórdia com Jonas, que se achava melhor que os outros, bondade e misericórdia com todos aqueles que estão escritos neste livro. E nós precisamos nos atentar, porque às vezes, irmãos, nos passa desapercebido. Parece ser a mesma coisa, bondade e misericórdia. Parece ser a mesma coisa, ou algo muito parecido, mas que para que possamos entender bondade, irmãos, o que é bondade? É quando Deus nos dá aquilo que não merecemos. Os ninivitas estão lá, merecendo o inferno, e Deus chega com a salvação, bondade. Eu e você, mortos em nossos pecados e ofensas, vem Cristo e morre na cruz, bondade de Deus. E o que é a misericórdia, irmãos? É quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. O que os ninivitas mereciam? Condenação. Mas Deus não deu condenação, Deus deu misericórdia, Deus deu livramento, Deus deu graça. O que eu e você merecíamos pelos nossos pecados, a segunda morte, o inferno, mas o que Deus nos deu, vida eterna em Cristo Jesus. Que possamos entender que o nosso Deus, em todo o tempo, é bondoso, em todo o tempo é misericordioso, e que ainda que nós erramos, ainda que nós tropeçamos, Ele nos ama, Ele nos trouxe salvação, Ele quer que você chegue no final, Ele quer que o teu irmão que está ao teu lado chegue no final também, Ele quer que os que estão lá fora também alcancem esta grande salvação para a glória do nome dEle. Que Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus.